Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Recomeçando a nossa série sobre a vida de Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Vamos começar agora, estamos no ano 9 e vai começar 6 meses após o cerco de Taif. Vai começar a última expedição que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam vai assistir e vai participar, que é a expedição à Batalha de Tabuk. Até lá, entre estes 6 meses, entre Taif e Tabuk, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviando várias patrulhas com um objetivo claro, que era acabar com o paganismo dentro da Península Árabe. O Alcorão tinha efetivamente dado esta ordem, que onde a Península Árabe, onde o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam viveu e onde o Alcorão foi revelado, todo o paganismo tinha que acabar, somente um Deus podia ser adorado. No capítulo 22, versículo 30, Allah subhanahu wa ta'ala diz que termina e acaba com toda a abominação e com toda a aberração dos ídolos, e acaba com a palavra que é a palavra falsa, que é acreditar em outro Deus. E por essa razão, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam enviou Hazrat Khalid bin Walid para acabar com todos os templos dentro da Península Árabe, que nós chamamos Hijaz, e que a partir daí apenas o nome de Allah fosse proclamado e mais nenhum outro nome fosse proclamado. Agora, há quem usa este exemplo para dizer que todo o mundo e em todo o globo esta lei mantém-se, ou seja, todas as outras religiões têm que ser destruídas e apenas a religião do Islão vai ficar viva. E há quem use este evento para realmente justificar isso. Na realidade está errado. Primeiro nós temos que perceber que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam apenas deu esta ordem na Península Árabe e dá quando ele já tem controle político sobre o território. O que normalmente nós temos vindo a ver são milícias radicais que não têm soberania nenhuma e que destroem completamente templos de outras religiões e às vezes até mesmo do próprio Islão, e só porque realmente esses templos e só porque essas mesquitas também não concordam com eles. Está completamente errado. Levanta-se também uma questão que é importante mencionar, que será que existe liberdade de religião nos países islâmicos? Há um consenso total entre os ulama, entre as escolas de pensamento, que há num país islâmico, independentemente de ser árabe ou não, os abrâmicos, ou seja, judeus e cristãos, têm o direito de praticar a sua religião, ter as suas igrejas e sinagogas e viver em paz, desde que realmente haja acordo para tal. E se não for abrâmico, imagina se for um pagão, será que realmente isto é permitido ou não? Há um consenso que na Península Árabe, conforme falei no Hijaz, o paganismo já não pode efetivamente viver. Ou seja, não pode haver templos, não pode haver religião aberta pagã nesses locais. Sim, pois há também entre os eruditos, se uma pessoa que é pagã pode lá viver ou não, sozinha, escondida ou não, e já são outras situações. Mas, se for um pagão, na Península Árabe, não pode, efetivamente. Quem diz Península Árabe, estou a falar a zona que cobre toda o Hijaz, que é basicamente a província que engloba Meca, Medina e quase toda a Arábia Saudita. E são várias as razões, são várias as razões que estão no Alcorão, conforme expliquei no 22:30 e também no 22:57. Allah subhanahu wa ta'ala elimina completamente o paganismo naquela zona do mundo onde o Alcorão foi revelado. E também o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam no Bukhari também diz que eu fui enviado para unificar as pessoas, unificar as relações, mas também para acabar e para partir os ídolos, porque os ídolos realmente vieram pôr as pessoas a adorar algo que não é divino. Agora,
será que realmente, e fora da Península Árabe, será que fora da Península Árabe, será que nos países islâmicos os pagãos podem viver e praticar a sua religião? Há dois grupos. Há um grupo que diz que os judeus podem, os cristãos podem e os zorastros também podem. Os zorastros são aqueles homens que adoram o fogo. Porque Sayyidina Umar radiallahu anhu permitiu que, quando a Pérsia foi conquistada, que eles mantivessem a sua religião. Número 2. A grande maioria do mundo islâmico, os Hanafitas, Malikitas, Hanbalitas, até também um certo ponto os Shafitas, todo o mainstream islâmico diz que se os Zorastros podem, todas as outras religiões também podem viver fora da Península Árabe, debaixo de um governo islâmico e praticar a sua religião dentro da sua igreja e dentro do seu espaço. E quando nós olhamos para realmente a vida e o pós-Islão do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nós vemos que durante os califados otomanos, abássitas e omníidas, viveram todo tipo de gente, mesmo não judeus e não cristãos, e sempre viveram em paz e nunca houve problema nenhum. Pois esses radicais usam outro hadith em que dizem que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, na hora da sua morte, fez um dua que Allahumma akhrij al-yahuda wal-nasara min jazirat al-arab, retira os judeus e os cristãos do Golfo Árabe. E dizem que já viu, os judeus e os cristãos não podem nem no Golfo Árabe viver. Na realidade está errado. Não, porquê? Porque se fosse verdade que realmente ele queria isso, os califas que vieram atrás já tinham retirado os judeus. Sim, houve judeus que vão ser retirados, mas por razões de crime, que vai acontecer mais tarde. Mas os judeus e os cristãos sempre viveram na Península Árabe e não houve problema nenhum. O que aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a querer dizer era que eu não faça com que os judeus e os cristãos governem o mundo árabe, nomeadamente aquela zona do Golfo onde estão as cidades santas, porque eventualmente o que vai acontecer, as cidades santas iriam cair por causa disso. E, portanto, quando nós olhamos para todos os países islâmicos, os califados islâmicos que eram geridos por homens e os eruditos naturalmente também davam o seu parecer, nós vemos que havia todo tipo de gente. Temos o caso dos Yazidis também, que tinham uma religião bizarra, eles acreditavam em várias nuances do diabo e de tudo mais, e o certo é que até hoje eles sempre viveram e nunca tiveram problemas. Olhamos também para a Índia, quando os mogolos, os muçulmanos, reinaram durante 1000 anos, os hindus não foram destruídos. Se fosse verdade o que realmente tentou-se vender, ainda hoje em dia se vende, que os muçulmanos querem matar todos e só querem ficar eles, então não ia, nestes 1400 anos que já passaram, em que os muçulmanos reinaram durante 1300 anos, não teria sobrado realmente nenhum cristão, judeu ou hindu ou outro qualquer. O facto de eles terem sobrado mostra apenas uma coisa, que o Islão permite que eles efetivamente vivem. Sim, só na Península Árabe os judeus e os cristãos podiam viver, o resto todo mundo tinha que viver do outro lado. Se fosse verdade o que realmente tentaram vender, que nós matávamos toda a gente, não teria sobrado ninguém vivo até hoje. O que acontece agora aqui é Tabuk. O que é que aconteceu a Tabuk? Esta batalha chama-se Tabuk porque havia o espaço onde esta batalha ia ser tomada lugar era no local chamado Tabuk, muito longe de Medina e muito perto também da fronteira com Síria, onde estavam os romanos. Dizem que lá havia uma pequena fonte e o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e foi numa altura muito quente, estamos a falar de julho, agosto, e o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito que, olha, quando chegarem lá, ninguém toca na água que estiver lá. E até dizem que 2 homens chegaram lá e até tocaram, e o profeta ficou zangado com eles. Depois levou a água que tinha sobrado da fonte, rezou nela e a água encheu, mais uma vez um milagre, e mais de 20.000 homens beberam desta água. E o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, até disse que este local que vocês estão a ver, que é um deserto autêntico, um dia vai ser uma zona verde. E é verdade, hoje
A cidade de Tabuque é uma cidade grande, cheia de verdura, e tem uma população sensivelmente de 500 mil pessoas, e dizem que até os otomanos, durante o seu reinado, até fizeram uma linha férrea que ligava Istambul até Medina, e uma das estações era mesmo Tabuque. Portanto, o profeta, mais uma vez, a dar informação efetivamente correta e a mostrar realmente dos seus milagres, que eram diários, o que é que realmente iria acontecer. Há quem também chama esta batalha de Jaysh al-Usra, o exército da dificuldade. Porquê? Porque este exército, este foi provavelmente uma batalha muito especial. Primeiro, porque é a última batalha que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, vai estar presente. Segundo, porque realmente é o maior exército de sempre. Eram sensivelmente 20 a 30 mil homens. Terceiro, porque foi uma viagem que eles tiveram que fazer em pleno julho, agosto, onde as temperaturas chegavam aos 50 graus acima. Foi o local mais longe em que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi com um exército. E acontece numa altura em que as colheitas eram para ser colhidas. E, ao não serem colhidas, todas as colheitas em Medina iam se estragar e eles viviam dessas colheitas. Todas as colheitas de julho, agosto, eram realmente vendidas, eles comiam e dava para o ano inteiro. Eles iam perder efetivamente isso. E ainda por mais, com tanta gente, não havia logística para tanta gente aguentar. E para vos estragar um bocadinho a história, nem vai haver batalha. Quando chegarem lá, os romanos até nem vão aparecer, portanto, os muçulmanos nem vão ganhar despojos de guerra, nem vão ser mártires. Portanto, foi realmente um exército da dificuldade. Foi, podemos dizer, o último grande teste que os discípulos tiveram com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, porque ele vai falecer daqui a mais um ano e meio. E foi mais uma forma de aqueles novos muçulmanos poderem também ter uma oportunidade de sofrer e de mostrarem sacrifício, e também para os velhos muçulmanos também poderem ainda mais uma vez serem testados. Dizem que havia tanta pouca logística que chegou uma altura que o calor era tão forte no caminho. E depois também, uma das razões também que esta batalha é especial é que pela primeira vez esta batalha foi anunciada para toda a gente. Até hoje, todas as batalhas que vocês têm ouvido, Badr, Uhud, Khandak, Mu'tah, eram grupos. O profeta dizia, olha, amanhã vamos sair, quem quiser sai. Não eram obrigados todo mundo a ir. Desta vez, todos foram obrigados a sair, tirando aqueles a quem o profeta deu licença para ficar. Vou explicar mais tarde porquê. Mas estava a dizer que a nível de logística era tão mal, que o Sayyidina Umar radiallahu anhu diz que nós ficámos com tanta sede, que fomos obrigados a matar alguns dos nossos camelos para aproveitar a água. Como sabem, dentro de um camelo há um saco de água, que é a água que ele vai bebendo, que ele guarda, e aquilo fica fresco lá dentro. Nós fomos obrigados a matar os nossos camelos só para beber esta água. E foi tão difícil a nossa situação que no fim Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu teve que pedir ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam para fazer dua, para rezar, para chover. E o profeta sallallahu alaihi wasallam basta levantar as mãos e começou efetivamente a chover. Eles tiveram que chegar a este ponto. O próprio Alcorão, Surah Tauba, o capítulo 9, versículo 117, Allah subhanahu wa ta'ala também diz que nós aceitamos a Tauba de todos aqueles que realmente vieram, aliás, o capítulo 9, a Surah Tauba, que é o único capítulo que não tem qualquer tipo de Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus beneficente, misericordioso, no início, é o único capítulo que não tem, só fala sobre Tabuque, o quão necessário foi Tabuque. Também Tabuque é especial, também, conforme expliquei, porque pela primeira vez eles iam enfrentar os romanos mesmo a sério. E então o próprio Alcorão também chama esta batalha de Tabuque a hora da dificuldade, o exército da dificuldade, porque na realidade foi um teste muito esticado que eles efetivamente. De tal maneira que Qatada explica que havia dificuldades nesta batalha, nesta viagem até chegar lá. Eu não sei, era uma viagem que realmente ia levar quase mais ou menos umas semanas, um mês para chegar lá.
em pleno calor. Qatada diz que 2 homens tinham que partilhar diariamente uma tâmara. E era tão difícil a vida lá que eles, às vezes, até depois de comer a tâmara, chupavam no caroço para ver se realmente conseguiam tirar algum tipo de sumo, porque estava tão quente e eles estavam com muita fome. Isto, conforme expliquei, foi no ano 9 da Hijra, no mês de Rajab, que é o ano 7 deste mês, portanto, em pleno agosto, podemos dizer julho, agosto, o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou Sayyidina Ali radiallahu anhu como responsável. Ele teve, portanto, a licença de ficar em Medina Munawwara para gerir a cidade. Desta vez foi a vez dele e o profeta sallallahu alaihi wasallam também saiu com esse exército. Foi o seu último exército. Porquê é que aconteceu a Batalha de Tabuk? Há naturalmente quem diga que foram os judeus realmente tinham dito ao profeta para ir lá porque realmente eles queriam que os muçulmanos estivessem ocupados com os cristãos de forma aos judeus poderem atacar Medina, mas não parece muito credível. O que basicamente parece muito provável é que os romanos, depois da Batalha de Mu'tah, e vocês sabem, a Batalha de Mu'tah também está nos vossos arquivos, na Batalha de Mu'tah, no fim, Khalid bin Walid conseguiu muito habilmente distrair os romanos e regressar para casa, mostrando, ou seja, criou um sentimento de que havia um novo exército que estava a chegar de longe e os romanos, ao pensar isso, foram-se embora e os muçulmanos foram-se embora, quando na realidade os muçulmanos estavam realmente em grandes dificuldades. E muito provavelmente o que acontece é os Hassanis, que eram os aliados árabes dos romanos, devem ter dito que, olha, nós fomos enganados, agora vamos atacá-los outra vez. E houve realmente notícias que chegaram a Medina Munawwara que os romanos estavam a planear um ataque e uma invasão a Medina Munawwara. E quando realmente essa notícia chegou, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que, muito bem, se eles querem fazer isso, desta vez nós vamos ter com eles para mostrar que não temos medo deles. E por essa razão, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam anunciou que nós amanhã vamos preparar um exército e vamos todos para Tabuk. Quando ele disse isso, os munáficos, os hipócritas, aqueles indivíduos que se passavam por muçulmanos, mas não eram muçulmanos, começaram a gozar que vocês realmente estão a abusar da sorte. Na realidade, ganhámos aos Quraishitas, os Quraishitas são beduínos, mas aquilo é os romanos não têm nada a ver com os beduínos. Vocês vão levar uma tremenda de uma porrada. E começaram a gozar com a situação, e quando começaram efetivamente a fazer isso, o profeta de Allah, o Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala, no capítulo 9, neste mesmo capítulo diz, infiru khifafan wa thiqala, que então agora vocês também, vai todo mundo sair. E fez uma ordem, que foi uma ordem específica de Tabuk, não é para todas as batalhas, que era, nesta viagem de Tabuk, todos têm que ir. Isto agora já não é facultativo. Todo mundo nesta viagem de Tabuk tem que ir. E foi só para esta viagem de Tabuk. E então os munáficos também ficaram um bocadinho perplexos, porque estavam a gozar com a situação, podiam ter ficado calados, mas começaram a gozar, agora eles também tinham que efetivamente sair. E todo o mundo, pela primeira vez, foi a primeira guerra em que todos os homens de Medina Munawwara tinham que sair. Por isso é que fizeram os tais 30 mil homens tiveram que efetivamente sair. Depois é nesta batalha que nós vemos histórias que ficaram nos anais dos eventos. Vemos a história de Sayyidina Uthman, que tinha 300 camelos todos equipados, que estavam prontos, cheios de mercadoria, para irem para a Síria, para serem vendidos e para fazerem comércio, e quando ele houve essa necessidade de sair, ele doou 300 camelos juntamente com toda a sua mercadoria, porque, como sabem, como todo o mundo tinha que sair, havia muita gente que não tinha dinheiro para sair. E então, Sayyidina Uthman começou, efetivamente, deu 300 camelos equipados e milhares de moedas de ouro, ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam ver essa riqueza toda, pegou nas moedas, começou a dar a todos os pobres que estavam a precisar para comprar mercadoria, e disse que Uthman, realmente hoje, o que fizeres depois de hoje está perdoado, nada te vai prejudicar. Porque tu hoje ganhaste tudo. E eles esta semana até dizem que deu mais 300 ao ponto de, no fim, o total que ele deu foi 900 camelos completos e 100 cavalos
tirando as milhares de moedas que ele efetivamente deu na vida. E Osman, o próprio profeta diz que a partir de agora tudo que fizeres no futuro não te vai prejudicar, tu estás completamente limpo. Tem aqui também que vemos a história do Omar, quando ele diz que eu fui para casa e dividi tudo a meio e metade dei, portanto, deixei na família e metade dei para a causa, como donativo. E ele pensou, hoje realmente eu consegui realmente chegar a um ponto alto. E quando Abu Bakr chegou, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a Abu Bakr, o que é que tu já fez, o que é que tu deixaste? Ele diz, já Rasulullah, levei tudo que eu tinha na minha casa, só deixei Allah e Rasul na minha casa. E foi aí que o Umar, radiallahu anhu, disse que foi neste dia que eu percebi que eu nunca vou conseguir ultrapassar Abu Bakr Siddiq. Pois havia um sahabi, Abu Aqil, que coitado não tinha nada. Mesmo assim, ele realmente foi trabalhar e conseguiu ganhar 1 a 2 quilos, mais ou menos, de tâmaras, e levou o que tinha ganho e entregou também para a causa. Então, os munáficos, os hipócritas têm esse trabalho. Que sobre Uthman eles diziam que ele só está a fazer show-off. E sobre esse Abu Aqil dizia o que é que Allah vai fazer com 1 quilo de tâmaras. E foi aí que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o capítulo 9, versículos 79 e 80, a dizer realmente sobre essa gente que só fala mal e só critica, realmente, e até dizendo também que esse tipo de pessoas só tem realmente uma coisa a fazer, criticar. Depois, a partir daí, começou, todos esses hipócritas, quando perceberam que realmente não havia volta a dar, começaram a ter com o profeta, a arranjar desculpas para não ir para a batalha. Tinham medo de morrer. E o profeta, sendo um homem muito bom, misericordioso, começou a dar licença. Até que o próprio Alcorão, neste mesmo capítulo, versículo 45, Deus diz que, na realidade, os verdadeiros crentes são aqueles homens que realmente não arranjam desculpas para sair no caminho de Deus. E depois, a partir daí, eles saíram e, quando saíram, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, vai levá-los até Tabuk. Inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.